fugir do trânsito e não perder o horário, muitos pais acabam contratando o transporte escolar. Só em Caxias do Sul são quase 500 empresas habilitadas a fornecer esse tipo de serviço. Mas como funciona a fiscalização desse tipo de transporte? Como é que os pais podem acompanhar de perto se a empresa contratada está regulamentada? É o que nós vamos conferir hoje no Rede de Cabeças. Um acidente envolvendo uma van escolar e um ônibus deixou 12 feridos no início de outubro em Caxias do Sul. Além da motorista, que ficou em estado grave, estudantes e professores de pelo menos 2 escolas da cidade sofreram ferimentos leves. O acidente levantou questões a respeito da fiscalização do transporte escolar. O Código de Trânsito Brasileiro determina em seu artigo 136 que os veículos destinados à condução coletiva de escolares devem ter o número de registro junto à Prefeitura Municipal e ao Detran, atendendo aos seguintes requisitos: registro como veículo de passageiros, inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança, pintura de faixa horizontal na cor amarela, a meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com a inscrição escolar em preto. Em caso da carroceria ser pintada na cor amarela, as cores indicadas devem ser invertidas. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas na extremidade da parte superior dianteira, e lanternas de luz vermelha, dispostas na extremidade superior da parte traseira. Cintos de segurança em número igual à lotação. Para o condutor, o artigo 138 exige o cumprimento dos seguintes requisitos: ter idade superior a 21 anos, ser habilitado na categoria D, ou seja, conduzir veículos cuja lotação exceda a 8 passageiros, excluindo o motorista, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses, ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito. Outra exigência que não consta no artigo 138, mas também está contemplada no Código de Trânsito, é que os condutores de transporte escolar devem apresentar previamente certidão negativa do registro de distribuição criminal relativa aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores. Bom, referente ao acidente mencionado no nosso editorial, de acordo com o secretário de Trânsito e Transporte de Caxias do Sul, Manuel Marrachino, a van não havia sido vistoriada dentro do prazo estipulado, que era do dia 1º até o dia 30 de setembro. Já a empresa responsável pelo veículo alega que a van estava no conserto e que havia solicitado a prorrogação do prazo até o dia 30 de outubro. A nossa equipe conversou com a condutora do veículo, Michele Fernandes, de 24 anos, que está em recuperação, seu estado de saúde é estável, e ela alega que não teve culpa no acidente. Mas a gente trouxe esse acidente, na verdade, só para ilustrar essa preocupação que a gente tem que ter com a fiscalização de tudo, na verdade, né? Mas principalmente ali do transporte escolar. Para a gente debater sobre esse assunto, a gente recebe aqui os nossos convidados. Tem o Osmar Ferreira, que é integrante da Associação de Pais e Mestres do Colégio São Carlos. A gente também recebe o Itair Vigolo, que é da Fiscalização de Trânsito e Transporte aqui da Secretaria de Transportes aqui de Caxias do Sul. Também recebemos o Tacimer Kuhlmann da Silva, que é presidente do Sindicato dos Rodoviários de Caxias e Região. E também recebemos o gerente da Escola de Trânsito, Carlos Beraldo. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês. Bom, a gente viu ali no editorial, Itair, que o Código Brasileiro de Trânsito tem algumas determinações bem claras para esse tipo de fiscalização. Qual é que é o papel da Prefeitura nessa fiscalização? Bom, o papel da Prefeitura nesse tipo de fiscalização é bem amplo, desde regulamentação dessa legislação toda, porque o Código de Trânsito, a Lei 9.503, determina na competência dos municípios que os municípios legislem sobre os transportes, no caso sobre o transporte escolar, na área de sua competência, de sua jurisdição. O município de Caxias do Sul é um dos 4 a 5% dos municípios do país que tem todos os tipos de transportes regulamentados, entre eles o transporte escolar. Transporte escolar, temos a Lei 7.047, que é uma lei de 2009, que ela regulamenta como deve ser o serviço do transporte escolar. Bom,
De qualquer forma, só para a gente ser bastante sucinto nessa colocação, o serviço de transporte escolar no Caxias do Sul, em Caxias do Sul, ele tem que, quem pretender cadastrar um serviço, uma van, um ônibus, tem que abrir uma empresa preenchendo uma série de requisitos legais, previsto na lei federal, na lei municipal, tem que ter um veículo que também preencha as características conforme essa lei, por exemplo, tem que ter um veículo que só possa ter 15 anos de vida, quer dizer, um veículo que tiver mais de 14 anos só pode ser usado um ano, após isso aí ele é excluído do serviço, tem que preencher uma série de requisitos também, como tem que ter as faixas da altura de 40 centímetros, na cor amarela, como foi colocado, tem que ter número de frota, tem que ter uma série de situações que o veículo, que a lei prevê. A fiscalização de transportes, ela é feita de uma forma, digamos, objetiva. Nós fiscalizamos os colégios, tem uma equipe própria para isso, nós temos um setor na secretaria própria para fiscalizar transportes. Nós fiscalizamos os colégios todos os dias, na parte da manhã, ao meio-dia, no final da tarde, próximo aos colégios, para observar todas as situações desses veículos, se eles preenchem os requisitos de segurança, se eles preenchem os requisitos documentais, se eles preenchem... Isso eles também fazem nessa vistoria semestral que ocorre. Mas que nem, por exemplo, no caso dessa van que estava... Como é que esse veículo está transitando na cidade? Este veículo foi uma situação pontual, porque nós temos um rigor completo nessas fiscalizações na vistoria. É um veículo que deveria estar parado naquele momento. Nós temos um laudo na Secretaria dos Transportes, um laudo de 30 de setembro, que foi o último dia para qualquer veículo de transporte escolar fazer a vistoria. Quer dizer, quem não fizesse essa vistoria até dia 30 de setembro, no dia 1º de outubro seria autuado, como nós autuamos uma série de empresas, uma série de veículos, posteriormente, a partir do dia 1º de outubro, que não fizeram a vistoria. Esse veículo tinha um laudo, tem um laudo lá na Secretaria dos Transportes conosco, de uma empresa, de uma mecânica, e com a assinatura dos responsáveis por essa empresa que era dona desse veículo, dizendo que esse veículo ia estar com reparos mecânicos do dia 1º de outubro a dia 30 de outubro. Não deveria estar circulando. Se comprometeram a não colocar em operação este veículo. Até dia 30 de outubro ele estava resguardado e tinha que estar parado. A partir do dia 30 de outubro, ele deveria ser apresentado à Secretaria dos Transportes para ser feita a vistoria. Após isso, ele seria liberado para a operação. Portanto, digamos, houve uma certa negligência desta empresa. Claro, nas nossas fiscalizações diárias, abordando esse veículo, ele seria considerado clandestino porque ele estava com o selo de vistoria vencida, não estava apto a operar. E, por exemplo, agora, enfim, depois do ocorrido e tal, como é que funciona se essa empresa, então, quisesse regularizar? Ela pode fazer isso? Claro, desde que esse veículo tenha os reparos feitos, vá à secretaria, emitimos um laudo para a vistoria, vistoriamos, analisamos se ele preencheu todos os requisitos, se foi aprovado. Inclusive, é interessante saber que o município de Caxias do Sul tem 2 empresas credenciadas que são homologadas Inmetro, Denatran, para fazer a vistoria de todos os veículos do transporte escolar, do fretamento de todos os veículos cadastrados na Prefeitura de Caxias do Sul. Este veículo passaria por uma dessas 2 empresas, estando apto, voltaria a operar, mas somente após isso. Enquanto isso não ocorresse, esse veículo não poderia. Tanto é que quando eles forem novamente levar esse veículo à Secretaria de Transporte para voltar a operar, nós vamos avaliar a possibilidade de autuar esta empresa e tomar outras medidas previstas nessa Lei Municipal 7.047. Perfeito. Deixa eu perguntar para o Tassimer, na verdade, assim, essa última fiscalização que ocorreu, citando a cidade de Caxias do Sul, que foi agora aí, do dia 1º até o dia 30, ao todo são 60 empresas que ainda não foram até essa não foram vistoriadas nesse último período. Tassimer, como é que você vê essa situação? Você acha que para as empresas que trabalham com isso, as medidas adotadas pela Secretaria são adequadas? As exigências, elas estão de acordo com o que vocês podem oferecer? Eu acredito que sim, porque com a Secretaria vem nos últimos tempos ela fazendo essa fiscalização mais rígida, eu acredito que tenha mais a segurança até para as próprias crianças dentro do coletivo, do ônibus, né? Dos ônibus escolares, a maioria são vans, né? Então, para nós também fica melhor que o motorista ele vai se sentir mais seguro porque esse veículo está passando por inspeção. Eu não sei quanto prazo tem a inspeção, mas eu acredito que seja de no mínimo 6 meses essas inspeções feitas.
E com certeza a Secretaria vai estar cobrando deles para fazer como é que se diz, fazer Cumprindo todas as a inspeção normas, né? periódica desse veículo para que ele esteja em boas condições para estar transportando as nossas crianças, né? Não só as crianças, mas eu acho que coloca toda uma população caxiense em risco se esse veículo não tiver especialmente bem consertado, bem conservado, para ele poder estar fazendo esse transporte, porque hoje na nossa cidade o transporte é muitos veículos rodando nesse momento. Então Perfeito. E aí tu entraste num ponto que é o que a gente estava conversando antes, né, Carlos? Que hoje a frota aqui em Caxias ela é muito grande, né? Como é que... então, as infrações, por exemplo, o pessoal ali que lida com as crianças, lida com horários. Para cometer uma infração, é 2 toques. Nós estamos nos aproximando, apesar de toda essa crise que está tendo, o Brasil está passando por esse momento, né? Desde o ano passado, a nossa frota não está aumentando como era anteriormente, mas mesmo assim nós estamos chegando a quase 300 mil veículos. São 297 mil veículos registrados em Caxias. Só para se ter uma ideia, nós temos 66% desses 300 mil veículos, praticamente, são automóveis. Então, quer dizer, e esses horários, principalmente, já especificamente falando de transporte das crianças, né, escolar, nós sabemos qual é que são os horários deles. É o horário da manhã ao meio-dia, logo no início da tarde e ao final da tarde. É o horário de pico para todo mundo, para todos os setores, né, da sociedade. Então, o que acontece? As pessoas começam a ter maior volume na rua e eles querem ter tempo. Eles querem ter mais tempo, eles não podem perder tempo em buscar uma criança em um determinado lugar, e assim começa. Então, algumas coisas se começa a trabalhar em cima de horário. Eu tenho que fazer ligeiro as coisas, e eu começo a negligenciar algumas coisas. E às vezes até a própria situação da vistoria, que às vezes as pessoas, não, a semana que vem quando baixar o movimento eu vou. E não é assim. E se começa assim. Por isso que a atuação da fiscalização dos transportes é muito importante. O sindicato sabe disso, a APM sabe disso. É muito importante. E o que eu vejo que uma das peças fundamentais não é só a fiscalização dos transportes, que nem o Itair está falando. Desculpa. O que eu vejo é a família, os pais, o empregador desse serviço. Que é nessa hora que eu quero conversar aqui com o Osmar. Como é que vocês da Associação de Pais e Mestres lidam com esse tipo de fiscalização? Nós temos uma preocupação bem intensa, né, desde que eu estou na PM, o colégio existe, com a segurança das crianças, o transporte. Então nós fizemos uma fiscalização rígida, né, minuciosa, né, com o trabalho que é apresentado. A gente faz uma pesquisa com os pais, com os alunos de 6 em 6 meses. Né, e estão lá as pesquisas, estão lá os resultados. Realmente os pais, né, devem pedir, né, dos seus servidores, exigir isso aí também. Porque às vezes não adianta só a escola pedir ou a fiscalização, e se não há essa presença dos pais para exatamente perguntarem, verem que serviço está contratando, verificarem, por mais que a escola, nós fiscalizamos de 6 em 6 meses e temos uma pesquisa grande, sempre nós estamos fazendo isso aí. E daqui a pouquinho você vai me contar como é que vai ser feita essa pesquisa, porque nós vamos para um brevíssimo intervalo e daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre a fiscalização do transporte escolar aqui no Rede Cabeças. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com mais um Rede Cabeças aqui pela UX TV, canal de identidade e parceira do canal Futura. Hoje a nossa discussão é sobre a fiscalização do transporte escolar.
Eu vou começar já perguntando aqui para o Osmar. Antes a gente estava falando dessa atuação dos pais, né, na fiscalização, porque na verdade a gente não pode jogar a responsabilidade toda para a prefeitura. A gente também tem que, como pais, a gente tem que ter essa visão de cuidar, né? Legalmente nos sentimos no direito como pais, né, famílias, e estou pagando, eu quero tudo assim. Nós pensamos o contrário, nós o colégio nos tem passado e a gente tem participado, né, essa atuação dos pais na escola, nessa fiscalização dos transportes, porque é muito interessante. Tanto que esse plano de transporte é tão interessante que nós colocamos no plano da escola anual e recebemos um prêmio este ano, um prêmio especial, um prêmio master, né, um sistema COC, né, de educação, devido à importância que nós damos para esse, junto com outros segmentos, mas essa parte do transporte, a fiscalização, pedir para os pais, ir nós mesmos falarmos com esses profissionais que prestam serviços para a escola, diretamente, e aconselhamos também os filhos que chegam em casa e tem que ter esse diálogo com os filhos, porque vocês como pais às vezes não podem estar acompanhando 100% do tempo. Você conhece, você conversa, mas são os filhos que vão dar o feedback. É importante a presença dos pais na escola e nessa fiscalização. Aliás, é fundamental, né? Porque por mais que o pessoal fiscalize, nós fizemos a nossa parte e pedimos juntamente com a pesquisa, com os alunos, com os pais, para ver se... E aí está tudo certo, nós não temos, né, nada de... A gente está tratando aqui muito das empresas que são regulamentadas, né? A gente trouxe aqui os dados, mas também tem que ficar atento quando o barato sai caro, porque muitos pais acabam procurando, né? Às vezes por uma questão financeira, um serviço mais barato, mas que às vezes não está de acordo com a legislação. Tassimar, como é que vocês lidam com isso dentro do sindicato? Para nós é bastante difícil quando as pessoas procuram pelo mais barato, é que essa pessoa, talvez ele não passou pela vistoria na secretaria, né? E aí fica bastante difícil porque esse veículo talvez não esteja nem em condições de estar rodando na cidade, né? E às vezes, muito caso, essas pessoas que, com a crise agora, eles foram demitidos, ou compraram uma van, ou um veículo para transportar crianças, e aí ele viu um negócio aquilo para ele. E aí acaba, às vezes, acontecendo aos casos do não segurança, né? Vamos tratar assim do não segurança, né, Carlos? Que é uma situação bastante crítica para nós, porque daí tu vai ver aquele veículo talvez não esteja adequado com o cinto de segurança, não tem uma acompanhante para cuidar das crianças dentro desse ônibus, porque nós temos crianças hoje nas creches, nas escolinhas, que hoje não se chama mais de creche, é escolinha infantil, que tem de 0 aos 6 anos de idade. Então, essa criança necessita de um cuidado mais especial, né? Então, por isso que se tem que ter dentro desses veículos essa pessoa acompanhante para ajudar o motorista a cuidar, né, da criança. Carlos, qual é a exigência desse monitor? Aí é que está o problema. Agora, ficou uma salada de fruta mesmo. Agora. E nós revertemos tudo isso que nós falamos numa coisa, a importância da família. Quando se fala em educação para o trânsito, a primeira coisa que a gente começa a tratar é a família, os valores. Então, tem que ter o diálogo na família, principalmente no transporte. O pai, a mãe, o responsável, enfim, por essa criança, ele faz o contrato, ele faz a parte burocrática, os valores, a rotina, enfim. Agora, o importante é o diálogo, pedir para o filho como é que esse motorista está se comportando. Ele está correndo, ele manda a gente botar o cinto de segurança, ele obedece os horários, ele chega na escola no tempo regular ou chega sempre atrasado. Então, essas informações que a criança e os pais têm que ter, isso se chama família, é os valores. Então, dentro dessa conversa, se começa a fomentar uma outra discussão, meu guri está dizendo que é coisa, vamos falar com a PM, vou lá naquela escola, vem cá, o meu guri, meu filho, enfim, ele está chegando sempre no colégio. Como é que estão chegando as crianças nervosas, muito agitadas ou assustadas? Isso são sintomas que podem ajudar na contratação. Até aproveitando o gancho aí daquilo que foi posto à mesa, é interessante colocar aquilo que todos disseram aqui. Nós recebemos na Secretaria dos Transportes 8, 10 denúncias de transporte escolar diariamente, certo?
grande parte dessas denúncias, ou quase na sua totalidade, são das escolas que contribuem, olha, tal veículo aqui está com uma situação suspeita, parece não estar com selo de vistoria. Isso é as escolas? Exato, as escolas, exatamente. Os pais também ligam para a Secretaria dos Transportes denunciando situações. Isso ajuda muito na fiscalização, porque nós somos uma equipe reduzida para fazer esse tipo de fiscalização. Não pode ser onipresente. Então, exatamente. Não, sem dúvida. Então, há uma colaboração muito grande nesse sentido. Digamos, todos que estiverem nos assistindo, digamos, na medida do possível, avaliem, dêem uma olhada. Esse veículo de transporte escolar, ele está com o selo de vistoria? Ele está com o selo de vistoria válido? Que é um selo que fica no para-brisa no lado do motorista. direito, exatamente. Dá uma olhada lá se esse selo está com a validade em dia. Dá uma olhada se esse teu veículo aí que transporta o teu filho, ele tem faixa escolar, porque assim também, para aproveitar o gancho também, em função da crise econômica que vivemos, muitos saíram de empresas e acabaram comprando o veículo e se colocando no mercado sem o preparo necessário, porque todo motorista de transporte escolar, ele tem que fazer um curso específico, ele tem que estar cadastrado na Secretaria dos Transportes. Para esse curso, ele dá condições àquele transportador ter a qualidade necessária e a segurança, porque é muito importante, digamos, que o veículo esteja cadastrado, esteja vistoriado semestralmente, trimestralmente em algumas situações, para que esse veículo tenha segurança de transportar essa criança com qualidade. Falando no transporte da criança, por exemplo, para crianças que são pequenas, o uso da cadeirinha, como é que é feito isso? Isso tem uma fiscalização também? Eles são obrigados a utilizar a cadeirinha, não? Aí é que está, esse que é o maior problema da legislação. Praticamente, essa resolução a 277, tá, que trata sobre os dispositivos de segurança, as cadeirinhas, como vulgarmente a gente chama, ela só atingiu, na realidade, veículo de passeio. Vamos ser bem prático. Táxi, todo veículo de aluguel, de transporte, não há necessidade disso. Então, sendo assim, no transporte escolar agora, também, então... Agora não, agora que está uma polêmica, a partir de 1º de fevereiro do ano que vem, vai ser exigido, se não prorrogar o prazo, as cadeirinhas em ônibus no transporte escolar. É uma exigência que era para ser no início deste ano, foi prorrogado, e agora não se sabe como, mas a lei, em princípio, entra em vigor a partir de 1º de fevereiro. Mas Só assim, que Beraldo, existe uma discussão técnica. De que forma? O espaço dessa cadeirinha, ela não daria capacidade total do veículo transportar aquilo que está previsto no documento do carro. Além disso, reduz a capacidade. Além disso, a segurança, e quando nós tratamos de transporte escolar, temos que tratar sempre, em primeiro lugar, sobre segurança. A segurança dessa cadeirinha, porque exatamente, ela não teria uma fixação adequada para dar segurança no momento do acidente. Então, em função disso, me parece que a atitude das câmaras temáticas do CONTRAN, elas foram positivas no sentido de protelar essa implantação dessa Só que tem um outro detalhe também, inclusive disso, um detalhe técnico muito importante. Não é só o fator de reduzir o número seria um ônibus já, né? 25 lugares só vai dar para 20. Mas tem um outro detalhe muito importante, que a grande maioria, se não a totalidade, tirando fora um modelo que eu acho que está fora de linha da Ford, os demais veículos, todos eles são adaptados para cintos subabdominais. E a grande maioria, praticamente a totalidade dos dispositivos de segurança para as crianças, elas foram produzidas para sistema 3 pontos. Então, eu não tenho como fazer, enjambrar alguma coisa. Se eu tenho um sistema de 3 pontos com cinto subabdominal, eu arrumo embaixo, eu vou tombar a cadeirinha. Numa freada muito brusca, a cadeirinha está presa e tu vai... São muitos detalhes, né? Isso tudo... Em muitos casos, a própria ancoragem do assento do ônibus também não é condizente com o peso que ele vai ter que suportar. Então, quer dizer, são detalhes técnicos. Eu acredito que um meio campo que talvez as câmaras temáticas vão fazer vai ser veículos produzidos de tal ano a tal ano, vão ter um período de adaptação, se possível. E os fabricados de aqui para diante são tudo obrigados. Ainda está nessa... Mas
está nessa Só linha. voltando a uma questão que o Tassimera antes levantou, a questão do monitor. E é obrigatório, além do motorista, ter um monitor, porque, por exemplo, alguns carros, algumas vans, né, elas acabam com a porta de saída delas é pro lado da rua. E aí são crianças pequenas que às vezes não têm a noção e tal. Como é que vocês lidam com isso? Qual é a legislação? O que Então, prevê? a Lei 7.047, que é a Lei do Transporte Escolar, que regulamenta o transporte escolar no município de Caxias do Sul, ela prevê o acompanhante, que seria o monitor, para veículos com que transportem crianças com até 10 anos. A SMED, Secretaria Municipal da Educação, que é quem licita o transporte escolar no interior do município, exigiu obrigatoriedade de monitor para todos os veículos que trafegam no interior, que transportam escolares no interior. Então, digamos assim, veículos com até 10 anos de idade, nós cobramos em toda a área do município de Caxias do Sul. Mas, fora, digamos, dentro nos veículos que transportam alunos no interior, cobra-se o acompanhante para todos os veículos de transporte escolar. Perfeito. A gente está finalizando aqui o nosso programa, só queria a orientação assim, para os pais que, por exemplo, quiserem denunciar ou se informar mais, de que forma eu posso saber se essa empresa é idônea? Qual é a orientação? Toda vez que alguém desejar saber exatamente que tipo de empresa está transportando as crianças, liga para a Secretaria dos Transportes, telefone da Secretaria dos Transportes, 3290-3900, e fala com o setor de fiscalização de transportes. Mas sempre é importante observar aquilo que já foi falado, olhar o selo, a validade do selo, porque algumas empresas, como foi citado anteriormente, não fazem a vistoria do veículo e então, não estão aptas a transportar, não poderão ter seguro obrigatório, poderão estar com problemas mecânicos, com problemas de pneu, com problemas documentais, uma série de problemas que podem gerar risco à segurança das crianças. Então, em primeiro lugar, a segurança. E a segurança tem que ser muito levada a sério e é levada pelos pais das crianças, pelos professores, pelos círculos de pais e mestres, por todo esse pessoal que está envolvido com o serviço de escolar. Só complementando o que está aí, eu acho importante ter nós falarmos a respeito também qual é que é o transporte legal, qual é a empresa que está cadastrada, está dentro da legalidade. Dentro do site da Prefeitura, Secretaria dos Transportes, e abre o ícone transportes. Tudo. E aí tem o escolar. E tem lá, tu vai clicar todas lá, as empresas, né? vai que ter tá todas tudo as empresas, listado então as com que as estão informações. ok com as inspeções. E outro detalhe já, provocando o teu Rapidamente que nós estamos acabando o cinto de programa. segurança. Tem que ser usado, independente da idade. Não está sendo usada a cadeirinha, mas o cinto de segurança, pode amenizar sempre. a situação. Gente, muito obrigada pela participação, agradeço você de casa que nos acompanhou, a discussão é longa, mas a gente deu uma pequena amostra aí para vocês. A gente se vê numa próxima oportunidade, até lá!